Hoje a gente vai falar sobre o grafeno. Na verdade, o grafeno, né, é um dos assuntos que tem sido debatido, né, nos últimos tempos, e a gente vai aprender um pouquinho sobre o grafeno. As suas primeiras pesquisas datam desde 1946, mas apenas como uma mera especulação. A sua descoberta se deu no ano de 2004, em que o grafeno estável e bidimensional foi descoberto acidentalmente pelos físicos russo Andrei Green e Konstantin Novoselov. Essa descoberta garantiu aos pesquisadores em 2010 o Prêmio Nobel da Física. A dupla desgastou o grafite e reorganizou as moléculas restantes e observaram o resultado no microscópio, sendo um material bidimensional. Em 1962, Henry Peter Byrne o nomeou pós a sua constituição grafite, que é derivado do carbono, com o sufixo "eno", originou o nome grafeno. Então a gente vai definir um pouquinho o que é, na verdade, o grafeno. O grafeno é uma estrutura composta de átomos de carbono, tal como o grafite, também como o diamante, mas no grafeno os átomos encontram-se organizados em hexágonos um ao lado do outro, tal como aqui nessa estrutura que está acima, né? Nessa imagem, a gente vê hexágonos, né? Um ao lado do outro, ou seja, conectados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do grafeno, quer física e quer química. Na estrutura física do grafeno, a gente vê que o grafeno ele é sólido, é transparente, pode se apresentar em forma de lâmina, em forma de cilindro, ele é também impermeável, ele também é ultra fino, também é resistente e só uma curiosidadezinha é que ele é 200 vezes mais dura do que o aço. E também ele é um ótimo condutor de energia. Agora, nas estruturas químicas, a estrutura do grafeno é constituída por uma rede de carbonos ligados em hexágono. O núcleo do carbono, ou o núcleo do carbono é composto por 6 prótons e 6 nêutrons. Já os 6 eletrões do átomo estão distribuídos em duas camadas. Na camada de valência há 4 eletrões, sendo que essa camada comporta até 8 compostos por uma estrutura hexágono. Ela comporta até 8. Esse composto, por ser formado por uma estrutura hexágona de carbono, com, eh, com 12 spin, né? Ou seja, na primeira camada, ele tem 2 spin, que a gente aprende um pouquinho sobre essa questão de spin quando a gente estuda um pouquinho sobre diagrama de Pauli e distribuição de eletrônica. Aí a gente aprende um pouquinho sobre também como é que são formadas as camadas, como é que nós podemos entender esse
por exemplo, essa estrutura aqui, esse SPS, que são subníveis, né, de camada. Bora então prosseguir um pouquinho. Composição. O grafeno é composto apenas por átomo de carbono, já que a gente já falou, né, na própria definição, né? Então, já que esse elemento, esse produto tem sido muito falado, a gente vai abordar um pouquinho como é que está o processo de utilização ou de uso do mesmo produto. E quanto à sua utilização, esse material é leve, condutor de eletricidade, rígido e impermeável. A aplicabilidade do grafeno está em diversas áreas. As mais conhecidas são construção civil, energia, eletro ou telecomunicações, medicina e eletrônica. Na verdade, o que muito se diz é que o grafeno veio para substituir o silício, que é um elemento que está praticamente presente em todos os componentes eletrônicos, né? Desde os computadores, os celulares, enfim, que até inclusive tem uma região nos Estados Unidos que é conhecido como Vale do Silício, só porque a maior parte dos componentes, né, que existem no mundo tecnológico que tem a ver com o hardware sempre tem o silício, né, como um dos elementos base na construção do mesmo. Então, o grafeno, por ser também rígido e maleável, ele também poderá ajudar muito no setor da eletrônica, para a criação até mesmo de celulares maleáveis e outros componentes, né, outros meios. Também no mundo ou no campo da medicina tem um vasto campo de utilidade. Então, quais são os problemas que se enfrenta atualmente com o grafeno? É que para produzir o grafeno é um processo muito, muito complicado. E só para ter em conta, uma grama de grafeno, a sua produção equivale a $100. Então não compensa o uso, né? Porque tem uma taxa de produção muito alta e o consumo é maior, né? O povo todo quer consumir, ou seja, para conseguir um grafeno puro é um preço muito elevado e o pouco que se consome também é rapidamente consumido, ou seja, usado. Então, aqui no item 3, que é a questão das pesquisas que estão a ser desenvolvidas para ver se aprimora a questão da produção do grafeno. Obrigado por chegarem até aqui, por aprenderem comigo aqui sobre o grafeno e obrigado.